Quais são as nossas posturas na vida prática que faz com que a gente se desconecte dos nossos pais, a gente os desonre através da nossa própria postura? Às vezes a gente se coloca na postura de salvadora da mãe. A mãe pode ter um impulso de morte, um movimento contrário à vida, e muitos de nós têm esse sintoma. E a gente se coloca na postura de salvadora. Eu preciso mudar minha mãe, eu preciso salvar minha mãe, eu preciso fazer com que minha mãe veja a vida de uma outra forma. Como se a gente fosse capaz de mudar o destino deles. Se fosse outra história, talvez nós não tivéssemos chegado aqui. Não fosse você. Né? Porque você veio desse somatório, desse encontro, desse pai, dessa mãe, dessas histórias, desses dois sistemas que se encontram, para que a gente possa não só tomar os nossos pais e parar de criar sintoma em nossa própria vida por um profundo desrespeito de onde nós viemos, da nossa matriz, tá? Porque nós somos, os nossos pais são a nossa matriz, tá? Então, é o nosso código para que a gente chegasse aqui nesse mundo. Ainda que você tenha uma experiência, você tenha evoluído muito, seja uma pessoa diferente dos seus pais, dentro da sua perspectiva, isso só pode acontecer porque isso veio de um lugar. Inclusive pelas próprias faltas que existiram, pela própria dor que existiu. Porque quando uma árvore, por exemplo, ela está em um lugar que tem muito vento, por exemplo, o que é que ela vai fazer? Ela vai precisar aprofundar as suas raízes. Quando existe falta de nutriente, ela vai precisar buscar em algum lugar esses nutrientes. Então, nós fizemos isso. Quando algo nos faltou, algum nutriente dos nossos pais nos faltou. A gente não usufruir da vida que a gente recebeu, a gente não avançar, ficar no mesmo lugar, ficar nessa busca constante de cobrar aquilo que eles não têm para dar. Cobrar que eles sejam diferentes daquilo que eles são. Isso inverte a ordem. Isso nos coloca no lugar de grandes, como se a gente soubesse o que é melhor para eles, como se a gente inclusive fosse melhor do que eles. Quando a gente sai do nosso lugar de filhos, quando a gente quer dar opinião, quando a gente quer criticar, quando a gente quer ajudar, salvar mais do que aquilo que nos cabe. Nós somos pequenos, é a nascente que joga água para o rio. Nós viemos depois, mas muitas vezes a gente quer ser muito maior do que realmente a gente é. Nos oferecemos uma importância muito grande na vida dos nossos pais. Podemos nos lembrar que a nossa vida só pode existir através da vida deles. Eles continuariam vivendo sem nós. Nossa vida não existiria sem esse pai, sem essa mãe. Então a gente sai desse lugar de importância excessiva, sai da crítica, do julgamento. Então, se você mora com a sua mãe e você discorda da forma como ela arruma as panelas, tá mais do que na hora, meu amor, de você seguir o seu barco. Ela já te deu tudo e muitos bônus do que ela tinha para te dar. Tá na hora de seguir o seu caminho, ir para sua casinha, arrumar suas panelinhas, suas coisas, sua casa, do jeito que você quer. E não querer mudar a vida da sua mãe. Entender que os nossos pais também foram crianças feridas. Existiu neles uma falta. Eles não receberam 100% daquilo que eles gostariam de ter recebido. Então, a gente se lembra que assim como nós temos nossas faltas, nós temos nossas demandas, eles também têm a deles. Vir para o nosso lugar de pequenininho, de simplesmente ser filho, não querer ser maior nem melhor do que aquilo que a gente realmente é. Nós somos os pequenos, é o nosso lugar de receber e não o lugar de doador. Porque a relação de pais e filhos é uma relação que acontece o equilíbrio através desse desalinhamento. O dar e receber ele nunca vai estar equilibrado. É impossível retribuir aos pais aquilo que a gente recebeu deles. Então, sempre o que a gente pode fazer para equilibrar é passar para frente através da geração da vida dos nossos filhos e ou através do nosso trabalho, do nosso servir. Levar para o mundo aquilo que nós recebemos dos nossos pais e ancestrais. Porque a gente não chega aqui como um livro em branco. Nós chegamos aqui com uma série de informações. Então, isso que você estudou de repente na faculdade, na universidade, é um complemento de uma série de informações que você já recebeu através da sua ancestralidade, tá? Você concordando ou não, ela está aí presente em você. Então, os estudos, os livros,
Tudo aquilo que a gente vai recebendo desse mundo exterior é um complemento e que a gente vai juntando com a nossa base, com aquilo que já foi recebido. Então, todos nós temos uma singularidade e muitas vezes não aproveita essa singularidade, que é esse nosso sul de onde nós viemos. Simplesmente rejeita isso que a gente recebeu, parte para o mundo sem uma base, sem um sustento, simplesmente repetindo conteúdos e informações que a gente recebeu dos livros, de vídeos, de cursos, de coisas fora de nós. Um lugar de repetição. Não entra nesse lugar de autenticidade. Realmente tem um lugar de autenticidade, de ter poder, vem através de ser nós mesmos. E nós somos quem somos porque viemos depois de um monte de gente com suas histórias, com suas bagagens, com seus erros, com suas falhas, com suas lutas, para que inclusive pudesse sobreviver e chegar até aqui. Então, muitos de nós em nosso DNA têm história de sobrevivência, de luta, de escolhas que inclusive não concordamos e nós acreditamos que poderíamos ter feito diferente. Só que naquela história lá, será que com aquele conhecimento a gente poderia ter feito diferente, dentro daquela situação, dessa circunstância? A gente pode olhar aqui agora, através de uma perspectiva do futuro de quem não viveu aquela história. Mas se a gente estivesse lá, será que a gente realmente poderia ter feito diferente? Interromper aqui agora os nossos ciclos de dor. Quando paramos de esperar que eles sejam diferentes do que eles realmente são, e tomar e aceitar os nossos pais tal como eles são, no aqui e no agora, pode aceitar mais a nós mesmos, aceitar o nosso sistema, dando lugar em nosso coração para os nossos pais, dando de fato um lugar em nosso coração para os nossos pais. Porque se eu não consigo concordar com a realidade do meu próprio sistema, algo tão pequeno, e de onde veio a minha vida, a coisa mais importante que eu tenho, como é que eu posso concordar com o mundo, lidar com outras pessoas, lidar com pessoas diferentes, lidar com tantos modos de pensar, estilos de vida, de agir que são tão diversos? Como é que a gente pode respeitar o outro se a gente não consegue nem respeitar nossos pais? Como é que a gente pode amar a nós mesmos se a gente não consegue amar os nossos pais? Não como gostaríamos que fossem, mas como são. Então, meus amores, tudo começa por olhar para os nossos pais, olhar para a fonte da vida através de uma outra perspectiva. Sabe aquele cubo mágico que, a depender da face, a gente vê cores diferentes? Então é justamente isso. A gente poder olhar a nossa história e os nossos pais de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais humana.